Olá, meus queridos e minhas queridas do podcast, desse canal do YouTube maravilhoso, Comunica que Vende. São os comunicadores que vendem, né? Afinal de contas, se você nos acompanha por aqui, você já está cheio de estratégias para aplicar aí na sua vida e no seu negócio. E hoje o tema que nós vamos tratar, gente, é fundamental. São, na verdade, são estratégias de marketing, eu diria, mas muito também de comunicação no que você vai aprender hoje com o nosso querido Cristiano dos Santos. Cadê ele? Olha, Oi, eu Cris! cheguei Hoje a a... bola tá com você, né? A gente Oi. sempre intercala aqui as expertises. Hoje a gente meio que vai falar de um assunto que nós dois ali trabalhamos de certa forma, mas você domina muito, que são pode te apresentar pra gente. Gatilhos mentais. Sabe, Gatilhos gatilho. mentais. Eu não sei se você já te contei, eu sou programador, né? E na, Acho que você progra... já falou sim. e na programação a gente trabalha muito com gatilho. A gente chama de triggers, né? Gatilhos em inglês. Mas quando eu comecei a atuar no marketing digital, que eu ouvi falar de gatilhos mentais, eu não acreditava muito nessa história, não. E depois, com o tempo, eu fui percebendo quão poderoso é. Eu não acreditava porque eu já estudava neurociência, já estudava PNL, e falava assim, não, eu não vou cair nisso e tal, então é tudo a mesma E a gente coisa. cai todo dia, se duvidar. Mas é poderoso isso. Gatilhos mentais são muito poderosos. Essa aula de hoje, eu diria até que é uma das mais importantes, viu, que a gente fez até agora, porque quando as pessoas têm o domínio dessa técnica do que é o gatilho, né, e como que a gente pode usar isso de forma, claro, correta, por exemplo, com o nosso cliente, nossa, as chances de uma conversão, por exemplo, de uma atração, de uma venda, ela é muito maior, né, Cris? Vamos começar, como dizem, pelo começo, explicando o que são esses gatilhos, para quem de repente nunca nem ouviu falar. Vamos colocar todo mundo na mesma página aqui. Exatamente. Ó, gatilhos mentais, de uma forma muito simplificada, são estratégias psicológicas que levam uma pessoa a tomar uma ação que eu quero, que não é só a compra. Tá? Então, assim, eu posso persuadir uma pessoa a tomar uma determinada ação através de gatilhos mentais. Por exemplo, minha mãe é mestra em gatilhos mentais. Ela Conta a sempre estratégia. persuade sem saber, porque ela não sabe nada. Tem que falar pra ela assim, ó, mãe, a senhora usa gatilhos mentais. Falou, meu filho, meu filho, me respeita. É isso. Sua mãe é uma mulher de respeito. Ela não sabe nada do que é isso, mas ela utiliza. E aposto que todas as mães utilizam os gatilhos mentais para despertar no filho, persuadir o filho a tomar a ação que ela quer. E no marketing, a gente usa para quê? Para convencer uma pessoa a comprar, adquirir o nosso produto, assinar nossa newsletter, A entrar na tomar nossa uma lista, decisão, a né, tomar uma Cris? A decisão, tomar uma decisão. a curtir, comentar, compartilhar, que inclusive você que não curtiu, não comentou, não compartilhou, eu quero te persuadir a fazer isso agora Agora, para receber, né, um benefício. É o gatilho mental do benefício. Para você estar sempre, gatilho mental da novidade, sempre recebendo as novidades aqui do podcast Comunica que Vende. só um exemplo. É só um Agora exemplo. você falou, Cris, de algo interessante aí que a gente pode começar uma discussão em torno disso. Você falou que o ato da gente fazer com que o outro tome uma ação, uma decisão que eu quero, independente se é para venda, se é minha mãe, se é para um relacionamento ou qualquer outra coisa. Aí, nesse ponto, a gente tem uma linha muito tênue, né? E que pode causar isso na mente do outro que está de repente nos ouvindo. Então quer dizer que os gatilhos mentais, quando eu utilizo os gatilhos mentais, eu estou manipulando o outro? Ju, as pessoas confundem muito persuasão com manipulação. E assim como confundem, por exemplo, ganância com ambição, que são coisas completamente diferentes. A ambição é saudável, a ganância não. E a persuasão, ela pode ser saudável e a manipulação, obviamente que não. Quem manipula são pessoas más, que querem tomar alguma coisa sua, quer de repente te convencer, então ela te dá um mundo para depois tomar aquilo que você tem, nem que seja psicologicamente falando. Então a gente pode falar aí de narcisismo, pode falar do golpista do Tinder, pode falar de um monte de situações no dia a dia que as pessoas manipulam para realmente. Então há, como você falou, uma linha tênue
entre você persuadir e manipular, tá? Então, assim, quando você... Vamos tentar falar aqui, ó. Quando você quer persuadir, quando você quer levar uma pessoa a comprar um produto que vai ajudar ela, vamos supor, a pessoa é bem gorda, e você tem um produto maravilhoso de emagrecimento, e que já deu certo vai levar um benefício vai pra levar um ela, né? benefício, Saúde. você usa os gatilhos mentais e vai persuadir essa pessoa a comprar aquele produto, ter um resultado e melhorar de vida. Então ali no fundo, no pano de fundo, tem lógico um ganho financeiro para o cara que fez o produto, porém tem um ganho muito maior para a pessoa que vai fazer aquilo. Então assim, a gente tem que se atentar um pouco com essa linha tênue, porque realmente é muito tênue entre persuasão e manipulação. A manipulação é um benefício só para você. Então, dane-se o resultado que o outro vai ter. Eu quero vender esse curso aqui, sou muito bom nisso, e dane-se o que ele vai encontrar lá quando ele entrar na plataforma. Não tem nada, eu tenho mal ali um negocinho para fingir que ele vai ter algum benefício. Isso você manipulou. Ou seja, não é legal. E isso é muito legal, é muito bom a gente trazer aqui essa diferença para as pessoas, quando forem questionadas, mas você está manipulando. Não, estou persuadindo, é diferente. Inclusive, nós temos vários livros no mercado, né, Cris, que falam muito bem as armas da persuasão deles, por exemplo, que quem quer se aprofundar nesse assunto pode até adquirir para estudar um pouco mais, porque é como eu falei no começo da nossa conversa, esse é um assunto que se você domina, você sai na frente de muita gente. Sai na frente, você conquista muito mais resultado. E manipulação, tem muita mentira na manipulação. Então, o manipulador, ele usa de todos os subterfúgios que ele tem, inclusive mentirosos, enganosos, para levar a pessoa a tomar uma decisão. Na persuasão, não. Eu não uso a mentira, eu uso a verdade. Se eu começar a utilizar mentira, eu estou manipulando essa pessoa a tomar uma decisão que vai ser prejudicial a ela. Assim eu vejo manipulação. Perfeito. Agora, Cris, existem muitos gatilhos, né? Você penso que trouxe aqui a nata pra gente, o creme do creme, para passar para o nosso público. Os mais usados, a gente pode dizer assim. Vamos falar, não dá pra... Casos. São muitos gatilhos, né? Uns mais importantes e outros menos importantes. Agora, não dá para falar todos aqui, senão a gente ficaria aqui o podcast de um dia inteiro falando de um monte de gatilho. Vamos falar dos mais importantes, que é aqueles que são mais utilizados no dia a dia das pessoas. E que se forem aplicados já trazem resultado, né, Cris? Legal a gente falar isso. Com certeza. E eu não vou fazer igual os comunicadores do YouTube, que deixa o melhor para o final. Eu já vou falar do melhor logo de cara, o que eu mais gosto. Então, pera. Então, depois dessa... Olha o João Kleber aí de saia. A gente merece uma curtida nesse vídeo. A gente merece que você se inscreva, afinal de contas você vai estar sempre recebendo as informações em primeira mão quando a gente atualizar aqui, ou seja, toda semana. Então, se você não fez isso ainda, para você já ter acesso aqui ao melhor dos gatilhos, para a gente começar bem essa conversa, já curte e já se inscreve. E compartilha também com quem você sabe que precisa desse conteúdo. Faz isso aqui, por quê? Porque nos ajuda, né, Cris? Nos ajuda, nos incentiva, nos motiva a trazer ainda mais conteúdo para você, trazer esse transbordo para você, tá bom? Esse é o motivo. Tá aí um gatilho também, por quê? Esse é muito bom. Gatilho do Vamos porquê. Vamos lá, Cris, simbora. Inclusive, esse gatilho eu não coloquei, mas ele é muito importante. Foi bom você ter falado, porque não sei se você sabe, tem uma pesquisa que fizeram numa fila de Xerox, onde essa história é muito boa. As pessoas conta pra gente, muito boa. Elas iam tirar Xerox e o cara falou assim, deixa eu passar na sua frente. Tinha uma fila enorme, ele falou assim, eu posso passar na sua frente? E tinha um número X de pessoas que deixavam, um percentual baixo. E a pessoa falava assim, eu posso passar na sua frente porque eu tenho que tirar Xerox, que é uma coisa óbvia, obviamente. Não, todo mundo tá ali para tirar Xerox. Aumentava, não lembro o número agora, né? Mas aumentava bastante o número de pessoas que permitiam essa pessoa... 64%. Eu não lembro o percentual, mas aumentava muito o percentual de pessoas. Então, imagina se você der um porquê que tenha uma razão real. Você aumenta muito a persuasão. 90%. Então, as pessoas, às vezes... Vamos dar o exemplo da mãe, né? Filho, pega aquela coisa ali pra mim. Aí você fala, não vou pegar. Filho, pega aquela coisa ali pra mim porque a sua mãe tá cansada que ela trabalhou o dia inteiro. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Então, o porquê é bastante importante. Você trouxe
Aí, pra gente, eu resolvi colocar no meio. Mas o gatilho... Furamos a fila aqui do primeiro, mas furamos a fila. Porque... aplicável, né, Cris? Só pra gente trazer aqui, já que você falou dele, e eu falei meio que despretensiosamente pra você ver como é algo já natural na estratégia. Quando a gente vira para você e fala, olha, se inscreve no canal porque isso nos motiva, isso faz com que a gente queira transbordar ainda mais. A gente está te trazendo um benefício, que também já é um outro gatilho que você vai falar. Sim. Mas assim, eu tô te explicando o porquê, eu não tô simplesmente jogando isso. Então você pode usar isso, por exemplo, no teu conteúdo lá no Instagram. Ó, comenta aqui por quê, pra quê, e dá uma justificativa. Por que a pessoa vai comentar? Para você saber que ela gostou, para você levar mais conteúdos como aquele para ela receber informações no WhatsApp. Utiliza disso no seu dia a dia, não só no Instagram, no conteúdo, no YouTube, mas no seu dia a dia, como o Cris trouxe aqui o exemplo da mãe, perfeito. Porque o que a gente traz aqui, na verdade, nesse canal é isso. A gente traz comunicação que vende, mas que vem de você, na verdade. É para você se comunicar em todos os seus ambientes. E hoje, com os gatilhos, é isso que a gente vai estar te mostrando. O porquê é um deles. Vamos lá, querido. Tá, gatilho mental não é utilizado somente na venda. Venda de produto ou de serviço. Gatilho mental é feito para você performar mais na vida. O que é performar mais? É você conseguir com que as pessoas comprem a sua ideia, seja ela qual for. Seja com o cônjuge, com a mãe, com o pai, com o filho, com o cachorro, enfim. E o gatilho mental, que para mim é o principal de todos, que é o mestre, que é o que mais funciona, é o da escassez. E tem toda uma explicação neurocientífica por trás disso, que eu não vou me alongar aqui, senão a gente fica muito tempo. Mas tudo que é escasso, o ser humano tende a dar mais valor. Por que o ouro é mais caro que a prata? Porque é mais escasso. Porque é mais escasso. Né? Tudo que é mais escasso é mais caro. Quanto mais tem abundância, mais barato é, menos as pessoas dão valor para aquilo. Então, quando eu utilizo a escassez, eu consigo vender mais. Ou seja, essa promoção até hoje torna a decisão, uma pressão na decisão da pessoa para ela comprar ou não aquilo. Porque pode ser que amanhã você venha e não tenha mais. Esse valor é só até hoje. Né? Escassez de bônus. Esse bônus é até hoje, para quem comprar hoje. Então a pessoa acelera a tomada de decisão. E eu vou citar um exemplo meu aqui, porque assim, eu vejo as pessoas utilizarem a escassez de uma forma muito errada. O que é uma forma errada? É uma escassez mentirosa. Eu vejo, 15 minutos para essa oferta. Isso. 15 minutos para essa oferta, senão ela vai expirar. Mentira. Eu fazia um lançamento, eu não sei se você conhece, chamado lançamento meteórico. É do mestre Thales Kinderé, um gênio. Né? Eu tive até o prazer de fazer uma mentoria com ele na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Olha! E aí é onde ele reside lá. Inclusive, nesse tempo, tava um dos grandes nomes do marketing digital, estava nessa mentoria. E aí, eu apliquei, né, o lançamento meteórico. E aí, como que é o lançamento meteórico? Você abre lá o WhatsApp na segunda-feira até quinta, você alimenta... não é igual hoje, que é o WhatsApp fechado. Antigamente, alimentava de informação aberto, você ia trocando ideia com o público, ia jogando enquete, ia jogando informação, ia tirando dúvida, ia esquentando a galera. Chegava na quinta-feira, você abria o carrinho, né, e vinha aquela avalanche de vendas. Aí, o que acontecia? A venda era na quinta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite. Ou seja, eu revelava a oferta, abria o carrinho e as pessoas tinham das 9 às 7 para comprar. E como o brasileiro é muito folgado, tem sempre os retardatários, que 8 horas da noite vem e quer comprar de você. Fala, eu tava trabalhando, eu tava não sei o quê. Vem aquelas desculpinhas, né? Me manda o link para comprar. Eu não dava o link para comprar, eu não deixava comprar. Né? A maioria das pessoas vão deixar comprar. Mas quando ela faz isso, ela perde a verdadeira essência da escassez. Que é o quê? Esse cara, ele não cumpre palavra ou ele cumpre a palavra dele. Né? E eu vou te confessar... muito importante.
que como capricorniano que eu sou, eu tinha um prazer enorme em dizer não para as pessoas. Falar assim, ó, não vai comprar. O dinheiro que ela tinha Espera que a me próxima vez. pagar, se quiser, na próxima. Mas eu vejo muita pessoa, reabertura de carrinho, e todo mundo sabe que vai reabrir. Então, essa onda do marketing digital, as pessoas com ganância, eu tinha ambição, eu queria ganhar dinheiro, mas eu não tinha ganância para mentir para o meu público e aquela pessoa que comprou, acordou cedo para comprar. Porque o grande pico de venda era 9 às 11. Era um pico enorme, porque as pessoas estavam ansiosas para comprar. Então, quando eu abria às 9, das 9 às 11, era a grande parte das vendas. Aí eu vou desconsiderar essa pessoa que teve esse trabalho, que estava ali, para dar oportunidade para outras pessoas comprarem depois do horário? Comigo, não. Então, a minha escassez, ela sempre foi bem real, né? E precisa ser, né, Cris? E Porque senão esse empreendedor, esse trabalhador, esse seja lá que for, né, essa pessoa que está usando desse gatilho, ela perde a credibilidade. É perde o que você falou. credibilidade. E uma vez que ela perde a credibilidade, que a gente vê muito no marketing digital especialmente, já era, cara, para você reconquistar isso é muito complicado. Tem um site de venda de cursos mais popular que vende curso baratinho, que eu não vou dizer o nome, e aí faz uns 3 anos, 4, 5, sei lá quantos anos que eu acompanho esse site, e sempre só essa semana, cursos a R$ 29,90. Cara, nunca para. Você olha aqui e fala, daqui a 3 meses eu compro, que vai estar o mesmo preço. Vai Então estar o mesmo perde a preço, às vezes até mais credibilidade. barato. Exato. Então, assim, é importante atentar para isso. Você tem que ser verdadeiro com o seu cliente. Ninguém é idiota. As pessoas já até esperam, ah, beleza, fechou. Mas aí amanhã eles vão abrir o parcelamento inteligente. E aí depois de amanhã eles vão abrir também, uau, o boleto. Você já sabe toda a estratégia. Então fica feio. Se você falou que vai ser esse horário, faça. Hoje mesmo eu acompanho uma pessoa, eles abriram um carrinho de 6 da manhã a 11h59. E ponto. A partir de amanhã você não compra mais. E é assim, funciona. E você fica ansioso por aquilo. Se você perdeu por algum motivo, você já certamente vai ser um próximo cliente. Porque você fica ansioso por aquilo. Exatamente. E assim, credibilidade para mim vale mais que dinheiro. Né? Claro. Credibilidade é dinheiro ao longo do tempo. Então, assim, as pessoas Fundamental. têm que escolher. Então, a escassez ela é muito poderosa. Imagina, você vai numa loja, tem lá um vestido que você adorou, um vestido, uma roupa qualquer. E a última peça, você adorou. A tendência é você comprar, porque a última peça vai acabar. Se amanhã você voltar, às vezes você não tem nem o dinheiro, tem o dinheiro e não quer gastar, porque você está gastando muito, e torrou o cartão de É, crédito e tal. mas você compra. Mas você fala, poxa, é a última peça, são as últimas peças, é a última no tamanho que me serve. Então é melhor eu comprar e garantir. Só que chega em casa, às vezes você se arrepende. Você fala, Mas você foi poxa, movido não era pelo para ter gatilho. comprado. Foi movida pelo gatilho da escassez. E apesar de ter o gatilho da escassez, que funciona muito bem, de uma forma geral, essa questão que a gente falou das pessoas que enganam e tal, elas pensam que o mundo é escasso, e o mundo não é escasso. Então, assim, deixa eu aproveitar, deixa eu ganhar aqui e vender mais um ou dois cursos, porque eu não sei como vai ser amanhã. E não, muito pelo contrário. O mundo é abundante, então você não pode lidar com a escassez conhecendo os gatilhos mentais. Você tem que saber que o mundo é abundante, não escasso. Mas se você utilizar esse gatilho mental, você dá um subterfúgio para a pessoa comprar e tomar uma decisão mais rápida. Perfeito. Esse é muito bom. Esse realmente gatilho. Já falamos dois, na verdade. O porquê da escassez. Porquê da escassez. O porquê é um bônus. Um bônus. É um Começamos gatilho. tudo ao contrário. A gente começa pelo mais importante, pelo bônus. Agora a gente vai seguindo. Exatamente. Vamos falar de outro? Vamos, Vou vamos falar falar. um que você tem e usa bastante. Eu tenho? Qual Você que é? tem e usa bastante. Adivinha? Da autoridade? Da autoridade. Olha só, mas é muito É inteligente. mesmo? Lógico. Da autoridade. O gatilho da autoridade também é um gatilho extremamente importante. Extremamente importante.
Então, por que que a Juliana tem autoridade? A Juliana tem 20 anos comunicando, então já é uma autoridade. Eu tenho 20 anos que eu faço a mesma coisa. E uma autoridade maior Uhum. é ser jornalista, apresentadora de um dos maiores canais de televisão do Brasil, que é a TV Record. Né? Então Uhum. isso faz você vender mais, faz você Uhum. ter é, bastante aderência com seu público. Porque, nossa, olha, ela é jornalista. Hoje, E principalmente porque assim, eu sou jornalista ensinando comunicação, não sou jornalista ensinando a costurar, é lógico, né? se você se Tem uma ensinasse a ligação. costurar, o jornalismo não teria nenhum poder Exatamente. de, Isso tem que né, ser observado. de Não autoridade para menosprezando a você. costura. Se eu fosse jornalista ensinando a, a vender imóveis, também não teria tanta autoridade assim, certamente. Exatamente. Exatamente. Então, uma pessoa que vai vender alguma coisa, ela tem que listar os seus elementos de autoridade que vão ajudar ela a fazer. O que, que são os elementos de autoridade? A formação acadêmica é um elemento de autoridade. Se ela palestrou em um grande evento, é um elemento de autoridade. Se ela já atendeu pessoas famosas, por exemplo. Vamos supor, você deu um curso de oratória para um grande apresentador, para um político, para um atleta de futebol. É um elemento de autoridade. Me lembrou agora, porque tudo a gente vai lembrando na hora. Tem um hipnólogo chamado Olimar Tesser. É um famoso hipnólogo. E ele fez um curso comigo uma época, um curso do Mastermind aqui da Fundação Napoleão Hill no Brasil. A gente fez esse curso junto e tal. E na semana. O curso era de 3 meses, né? Era uma vez por semana. E nesse meio tempo, o Olimar ele foi convidado para. Não sei se você conhece futebol. Aqui em São Paulo tem uma equipe chamada Portuguesa de Desportos. Sim. E a Portuguesa ainda estava ali na primeira divisão, tudo, e estava para cair. Tem. E o Olimar ele foi convidado para fazer hipnoterapia dentro da Portuguesa. Só que assim, foi um dia, no outro dia ele foi derrubado. Mas só que ele saiu no Globo Esporte e foi um baita do Olha rebuliço, isso. né? A Portuguesa contratou, claro, dentro da Portuguesa ou qualquer time de futebol tem a politicagem, aí no outro dia a repercussão foi negativa porque as pessoas erroneamente elas acham que hipnose é uma coisa ruim, não é? Né? Então há falta de informação e aí os dirigentes da Portuguesa derrubaram ele, a oposição, sei lá. Mas ele ganhou um baita de elemento de autoridade, porque ele apareceu na GE, no Globo Esporte, 1 hora da tarde na Globo, dando entrevista, falando sobre o processo e tudo mais. Então, ele teve um ganho muito grande e ele pode usar isso. Ó, eu apareci na Globo, eu fui hipnoterapeuta da Isso tá Portuguesa, feito, né? né? Ninguém vai roubar dele. Ninguém vai O roubar fato de ter sido dele. procurado, né, Cris? Essa é a Com, autoridade com dele. certeza. Você deu entrevista na TV. Eu tenho vários amigos que deram entrevistas, por exemplo, no canal Você Bonita, no programa Você Bonita da Rede Gazeta. Muito Então bom. é um elemento de autoridade para eles. Ó, eu fui entrevistado por um canal de TV. Se a pessoa foi na Globo, se a pessoa foi, por exemplo, eu fui entrevistado e entrevistei a Solange Frazão. Você conhece? Sim, amava. Então, Amo, né, que ela não morreu. Gosto é muito. maravilhosa, uma pessoa incrível. E eu fui entrevistado por ela no programa dela, e entrevistei ela no meu programa. Que na época a gente dividia a mesma rede de TV, que era TV Geração Z, que era uma TV web. Então, assim, é um elemento de autoridade que eu posso utilizar, Com toda certeza. né? Então, assim, a Uma coisa autoridade. que a gente pode. Eu atrapalhei. Eu ia falar que uma coisa que a gente pode trazer para a prática, por exemplo, Cris, nessa questão da autoridade. Ah, beleza, mas, cara, eu não fui, né? Eu não dei uma entrevista na televisão. Eu não fui convidado para nada disso, mas existem outros elementos, como você mesmo trouxe, Tem né? muitos Você elementos. pode usar, por exemplo, ali no seu Instagram, na sua biografia do Instagram, um elemento de autoridade. Que elemento? Quantos clientes você já atendeu? Há quantos anos você atende?
Há quantos anos você trabalha nessa função que você ensina ou que você presta um serviço? Isso pode estar ali. Quantos alunos você já atendeu? Quantos clientes são elementos de autoridade? Cursos que você fez, né? Especializações que você fez. Você falou agora aí do Instituto, né? Napoleão Hill. Poxa vida, que coisa bacana! Quantas pessoas têm acesso a isso? Isso te dá uma baita autoridade, claro, dentro daquilo que você entrega. É o que eu falei, Sim. sou jornalista, ensino gastronomia. Tem alguma coisa a ver? Não, nesse caso não é um elemento de autoridade. Então, a gente pode exercer essa autoridade dessa forma. Depoimentos, né, Cris? De algum cliente, um WhatsApp que você recebe do cliente falando: nossa, eu amei essa sessão, eu amei o seu serviço, eu amei a sua entrega. Printa isso, coloca nesse Instagram, coloca nesse Nesse story. caso, funcionaria como elemento de autoridade um cliente importante. Se for um De cliente depoimento. normal e corrente, aí entraria mais como prova social. Agora, quando Muito bom. o prefeito da minha cidade, Aí é a sim. influencer digital que tem mais de 1 milhão de seguidores, aí é autoridade. O artista, né, a Muito bem apresentadora da TV colocado. Record, é um elemento de autoridade. Agora, se for um cliente comum, aí entra como prova social. Aí é Joia, outro que também gatilho, também é um gatilho. que Legal. também é Legal. Boa muito essa bom. diferença. Exatamente. Vale, por exemplo, Cris, entraria como autoridade um registro que a pessoa fez de estar se capacitando, por exemplo, em uma grande instituição, aquilo que vai agregar a entrega dela, ou não entra como gatilho de autoridade. Ela fazer, Depende de do repente, a caso, né? história, estou aqui no evento Por tal, exemplo, eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas vamos supor, é diferente você ter uma formação acadêmica na FGV ou no Mackenzie do que tem uma faculdade comum. Não vou citar nomes, vai citar nomes, mas é melhor não. Então, melhor não. assim, eu sou formado pela FGV. Um baita do elemento de autoridade. Não sei se foi isso que você quis dizer. Isso também, mas assim, no sentido de capacitações. Você está fazendo uma formação. Você está participando de um evento, um grande evento, que vai ajudar a você ter um elemento a mais para ajudar na sua entrega, no seu serviço. Um congresso, por exemplo, muito importante, muito desejado na sua área. Vale como elemento de autoridade você fazer um story falando que você está naquele lugar, ou seja, que você está investindo na sua educação, na sua qualificação. Isso vale também como gatilho de autoridade ou não? Eu acho que vale se o evento for muito importante e tiver grandes nomes da área onde eu atuo. Perfeito. Aí vale. Agora, se é um evento normal, um evento qualquer um vai, qualquer um faz, né? Agora, eu fiz uma mentoria, ou eu participei, igual eu falei, eu fiz uma mentoria direto com o Thales Kinderé. É um elemento de autoridade. Agora, foi uma mentoria com o Zé Ninguém, não seria um elemento de autoridade, né? Perfeito. Eu faço aqui um Ótimo. podcast com a Juliana, apresentadora da TV Record. É um elemento de autoridade, né? Legal. E a autoridade, ela tem. Eu posso pegar a autoridade de alguém. Você tem autoridade porque você é jornalista, apresentadora da TV Record. Eu posso falar, ó, eu apresento podcast junto com a Juliana, que é jornalista. Então, eu peguei emprestado a sua autoridade nessa área para usar naquilo que eu quero vender. Então, assim, nunca usei, não tô usando, mas um dia eu posso usar. Falar, ó, sabe a Juliana, aquela que hoje tá na Globo, hoje tá, sei lá, na CNN, Pode usar. ou tá no. Qual é o nome daquela dos Estados Unidos lá? Ah, ai, meu Deus, hoje a gente está Fugiu. bem esquecendo as coisas. Enfim, Aquela grandes lá dos emissas Estados Unidos. Ah, sabe emissoras. aquela que tá lá naquela TV americana? Já foi, já apresentou um Aham, podcast comigo. E tudo. é isso, muito bom, Então, excelente. assim, por exemplo, uma amiga que eu nem sabia que atuava no setor de beleza, ela fez um post no Story com uma pessoa muito famosa dentro da área, né? E essa pessoa é minha amiga, assim, a gente fez vários trabalhos juntos, eu já entrevistei ela, eu já levei ela para evento para fazer. Então eu não falei nada, mas eu poderia usar um elemento de autoridade e falar assim, ó, é minha amiga, eu conheço, sei o que, enfim. Depende para que você quer utilizar, eu não utilizei. Mas o elemento de autoridade é bastante importante para persuasão, para você persuadir a pessoa a tomar uma decisão. Por exemplo, autoridade de pai e mãe.
Por que você tem que fazer isso? Porque eu sou sua mãe e eu mando em você. Claro, se perdeu essa autoridade hoje em dia, mas na nossa época, o pai e a mãe eram autoridade dentro da casa. Então, você vai. Por quê? Porque eu quero. Acabou, não tinha história. Cala a boca. Por quê? Porque eu quero. Eu não quero ouvir sua voz. Acabou. Autoridade. Perdeu. Polícia, perdeu autoridade, mas polícia é um baita elemento de autoridade, né? Se o policial mandar você parar, é provável que você pare. Mas se eu falar pra você parar na rua, na rua eu não tenho autoridade nenhuma. Ó, para! Porra, eu vou parar pra quê? Né? Uma profissão que tem muita autoridade, o médico. Exato. O médico fala assim, ó... Jaleco já... você tem que tomar o remédio tal, você vai tomar. Dificilmente você não vai tomar um remédio que o médico mandou. Você não vai seguir as orientações que o médico mandou. Né? Então a autoridade ela é muito, 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 muito ampla. Muito, muito. Mas ficou bem claro de como as pessoas podem aplicar aí no seu negócio, principalmente. Muito bom. Esse gatilho também ele é fundamental e ajuda demais a vender, inclusive. Liste os seus elementos de autoridade. Eu tenho meus elementos listados de autoridade. Eu sei de cor, na verdade. Eu já utilizei muito, 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 muito. E às vezes a gente não quer nem usar porque a gente parece que tá arrogante, né? Porque a gente vive num mundo que você falar dos seus feitos é feio. E eu acho isso um tremendo engano, porque você deveria se orgulhar daquilo que você faz de bom. Muita gente se orgulha daquilo que fez de ruim. Não, porque eu bebo até cair. Eu falo, não, que vantagem eu levo. Que vantagem. Não, porque eu traí a minha esposa, porque eu não sei o quê. Isso, Cris, que você trouxe é uma tarefa prática para o pessoal, né? Eu gosto muito de trazer o prático aqui para eles. Você está entendendo quais são esses gatilhos e a importância de cada um, você já sabe como utilizar. Eu te dei os exemplos aqui no Instagram e o Cris acabou de te dar uma super tarefa aqui. Liste os seus elementos de autoridade, que são aqueles que eu falei anteriormente, e o Cris trouxe mais um monte. Suas formações, quanto tempo de atuação, quantas pessoas você já orientou, já ajudou. Lista isso e tenha muito claro. E fale sobre isso a todo momento. No Instagram, numa reunião, numa conversa, de forma leve. Mas fale. Que essa coisa de ser arrogante que você falou agora, a gente não sabia, por exemplo, que eu já fui professora universitária. E isso, para quem trabalha com educação, que é o meu caso, eu ensino, eu oriento, eu mentoro as pessoas, né? Isso tem um peso muito grande. Então, eu já fui professora universitária para futuros jornalistas. Puxa, que elemento de autoridade! Quer dizer, eu não comecei ontem a dar aula, não. Eu faço isso, inclusive, no offline, há muito tempo. E eu ficava quietinha. Quando eu falava sem querer isso, a pessoa falava, você já foi professora? É o tal do elemento da autoridade. Você já foi professora? Eu falei, já. E aí você vai tendo essa vergonhinha que não te leva a canto nenhum. Você tem que encher a sua boca para falar sobre o que você é capaz, né, de resolver. Faz muito sentido isso. Você Exatamente. Nem sabia, né, que eu sou professora? Sabia. Você já tinha me falado. Agora, assim, ser professora não é um elemento de autoridade. Mas para você é. Não é. De forma geral, não é. Porque o professor ele é muito desvalorizado no Brasil. Então, de uma forma geral, não é um elemento de autoridade. Porém, para você que ensina, passa a ser um elemento de autoridade. Por isso você tem que saber o que falar. Você tem que saber o que falar. Tem a ver com o seu objetivo. Eu ensino pessoas a se comunicarem melhor. Inclusive, eu já fui professora universitária de jornalistas. Opa, baita do elemento de autoridade. Mas não é o ser professora. É essa conexão que faz ter a autoridade. Perfeito. Muito bom. Seguimos. O que a gente tem agora? Vamos falar de mais um. Melhor do que esse. Vamos lá. Olha, todos são bons, né? Então, todos... Bom, né? A gente vai unindo eles, porque assim, um gatilho só, ele não funciona tão bem. A gente tem que unir todos esses gatilhos para poder criar o que a gente chama de oferta irresistível, que inclusive vai ser um dos temas que a gente vai falar nos próximos programas aí. Oferta irresistível. Eu ouvi falar em oferta irresistível? Vamos dissecar a oferta irresistível. Agora, amei. Vamos falar de prova social. A gente já tocou nesse assunto. Né?
Vamos falar de prova social. Perfeito. O que é prova social? É muita gente falando bem de mim. Muita gente falando bem de mim. Pode ser por vídeo, pode ser por mensagem, pode ser no boca a boca, né? Vamos supor, uma prova social. Um restaurante que tem uma fila enorme de gente para comer. Uma baita de uma prova social. Sabe uma estratégia? Isso é uma estratégia de manipulação. Não é estratégia de persuasão. Olha aí. Mas só para servir como exemplo. Balada. Geralmente a balada, eles travam a entrada para formar a fila e para parecer que é bom. Não sei se sabia disso. Então assim, eles dificultam a entrada para formar a fila e para mais pessoas olhar e falar, nossa, essa balada deve ser boa, vou também. Então isso aí já é manipulação, né? Porque ele está usando... Porque é mentira. É uma mentira. Então, assim, é uma forma. Agora, um restaurante, tá lá uma fila enorme. É uma prova social. Quanta gente tem ali, tá esperando, a comida deve ser boa. Deve ser O bacana. interessante, Cris, nesse teu exemplo, é que pode ter um restaurante ao lado, sem fila, que a maioria das pessoas, não vou generalizar, mas a maioria vai querer enfrentar a fila porque a gente entende, Entendi. gatilho mental, a gente entende que se todo mundo quer aquele é melhor, Exatamente. não é? Exatamente. E o cérebro ele quer economizar energia. Não sei se você sabe, o Não, cérebro tem 2% do peso corporal e gasta 25% da energia que nós gastamos. Então, assim, o grande poder do cérebro, o grande desejo do cérebro é economizar energia. Então, para que eu vou eu vou gastando energia pensando em qual restaurante eu vou? Eu vou naquele Não, que eu tenho menos chances de me equivocar. E qual que eu tenho menos chance? Aquele que está lotado, porque pessoas aprovaram aquele restaurante, né? E aí, prova social, a gente pode utilizar de várias formas. Por exemplo, Facebook antigamente, ele tinha, não sei hoje, os estabelecimentos, o Google tem, né? Você dá nota para o estabelecimento. Você tem uma loja física e você dá nota. Então, deixa um depoimento ali. A minha nota no Facebook da minha loja era 4.2. É uma nota altíssima, porque assim é de 1 a 5, de 0 a 5. E era para ser melhor. Por que não era melhor? Tinha pessoas que faziam em vez de ir lá e avaliar a empresa, eu tô vendendo meu aparelho tal, e colocava nota 1. Eu queria morrer, porque eu não tenho como apagar, não dá, né? Agora tem o Google, o Google Meu Negócio, que você vai lá, vai no estabelecimento e você marca lá a sua nota, dá a sua opinião. Então aquilo quando você entra, por exemplo, a minha ex-namorada, ela tem uma loja e a nota dela no Google é 5. nossa. E ela tem vários, e realmente o depoimento, o atendimento dela é muito, muito bom. Então, os clientes ficam maravilhados. Seu microfone pagou aqui pra mim. Eu que fechei Voltou. mesmo, tô ligada aqui. Pra te ouvir. Fechou. Então, ó, ela tem, então o cliente quando bate, ele fala: "Opa, peraí, eu tô indo comprar de você só por causa da sua nota". Porque se ela tem nota 5 e tem um monte de depoimento, é porque é bom. Excelente exemplo. A gente vê isso, né, nos sites de hotéis, nos Sim. sites de viagem. Você vai, acho que qualquer pessoa faz isso, vai lá ver o número, a quantidade de pessoas que estão levando depoimento sobre aquele serviço. É o mínimo que a gente faz para comprar aquilo com mais segurança. Eu quero comprar um produto no Mercado Livre ou na Amazon. Eu vou nas resenhas. Um livro. Eu vou lá. Quantas pessoas fizeram comentário? Porque se tem 5 pessoas que fizeram, não adianta nada. Agora, se tem 1000 e a nota é 4.9, opa, esse produto deve ser bom. Eu já deixei de comprar produto porque a nota era ruim. A nota era baixa. E outra forma de prova social são os vídeos, né? De depoimento. Então, assim, quando você tem uma página de venda e tem um monte de vídeo de gente falando bem como foi a transformação dela em relação ao seu produto ou serviço, aquilo também serve como prova social. E é muito legal. Não, é poderosíssimo, né? O vídeo ele tem um elemento do audiovisual. Então, se
a pessoa pode pensar assim, essa mensagem aí, quem me garante que foi alguém que escreveu? Ah, Sim, claro que você pode comprar depoimento, a gente faz isso também, mas é mais difícil essa mentira ocorrer de uma pessoa botando a cara dela ali falando, cara, eu fui mentorada do Cris e foi incrível, foi excelente. Eu indico para qualquer pessoa. Isso é uma coisa, porque eu passo verdade. Enfim, a sua comunicação ali é muito mais difícil alguém mentir numa é situação mais dessa. difícil, Por isso que o exatamente. vídeo é tão poderoso, porque ele vem carregado dessa comunicação que passa essa verdade. Né? Então, se você pode ter depoimentos por meio de vídeos dos seus clientes, alunos, enfim, excelente, excelente, vale muito. O escrito também, mas o vídeo ele tem esse nívelzinho um pouco maior, na minha opinião. Olha eu puxando a sardinha para mim. Exatamente. E às vezes, chega uma pessoa e fala bem de você espontaneamente. Vamos supor, você está conversando com alguém. E aí chega alguém e fala assim: Ah, Juliana, tudo bem? Nossa, essa profissional é maravilhosa. Já fiz tal coisa com ela, com ela, com ela. E a pessoa olha assim e fala: Caramba, né? Até vamos supor, não é nem no processo de venda, mas assim, às vezes te validando como pessoa, como ser humano. Chega Exato. alguém e fala: Nossa, Juliana, uma pessoa incrível, sensacional, um baita de um ser Uhum. humano, um coração de ouro. A outra pessoa que está te conhecendo agora, ela vai ter outra visão, né? É uma prova social. Exato. É muito legal Esse isso. é Então, poderoso também. Todos vocês estão vendo, né? e é uma coisa bem Todos legal, maravilhosos. porque assim, não é aquilo que a gente já falou, não é só para venda, é para vida. Gatilhos Para a vida. mentais são para vida. Exato. Então vamos lá. Por que escassez, autoridade e prova social? Qual é o próximo? Qual o próximo? Reciprocidade. Eu eu amo reciprocidade. Eu sou um cara muito recíproco. Até acho que é um defeito que eu tenho. Então, se a pessoa faz algo por mim, eu faço por ela. Se ela não faz, eu fico na minha. Eu trabalho isso, né? Porque, mas dentro de gatilhos mentais, quando você dá algo para uma pessoa, essa pessoa tende a te retribuir. Já caiu numa É situação quase que assim? automático, né, Já Cris? caiu numa situação assim de você não ter uma boa relação com a pessoa, mal dá oi pra você, mal conversa, você se cura todo dia. E um dia você faz uma gentileza pequena e a pessoa muda de atitude com você, já aconteceu com você? É muito Já louco. vi acontecer. É muito louco isso. Então, assim, por exemplo, o Pablo falou uma vez: chega no restaurante e dá a caixinha antecipada pro garçom. Não espera o final. Você vai ver como vai mudar o atendimento. Isso é usar o gatilho mental da reciprocidade. O cara vai te atender melhor, vai te atender primeiro. O cara vai te atender sorrindo. É muito, muito, muito legal. E no marketing digital, você dá conteúdo gratuito, você dá um bom atendimento. Bom atendimento também gera muito a reciprocidade. Porque eu quero comprar de quem me atendeu bem, de quem resolveu o meu problema, quem se preocupou comigo. Então eu vou ser recíproco com essa pessoa comprando dela e não comprando de outro. Claro, o ser humano está cada vez pior, então assim, às vezes falta essa reciprocidade. Mas a tendência natural do ser humano é eu ser recíproco com essa pessoa. É Você uma, ser é uma grato, né, por tendência. algo que você recebeu. Exatamente. Então, Muito assim, bom. a Juliana dá bastante conteúdo gratuito na internet. Aí as pessoas vão consumindo, consumindo, consumindo. Qual é a tendência dela comprar de você e não de outra pessoa? É muito maior. Porque ela se conecta Muito maior. conecta com você e ela é grata por você pela transformação. Se ela causou uma transformação desse tamanho na minha vida com conteúdo gratuito, imagina o pago. Né? Então, quando você abre o carrinho, essa pessoa provavelmente vai querer comprar de ti. Juliana, você está Muito bom. fechando Achei que muito o fosse um barulho microfone. agora aqui. Fica tranquila, a gente não liga para barulho. Foi uma moto muito barulhenta que passou aqui. Relaxa. Vamos lá, então. Reciprocidade foi o nosso quinto, contando com o porquê. Temos mais dois, certo? Nossa, eu não tô nem contando. Tem Eu outro, tô, tá aqui tem tudo na minha outro, cabeça. conta aí.
Tem outro que também você usa bastante e você gosta muito. Vamos ver se você adivinha. Ixi, agora, meu Deus. Não Você vou acertar acertou, agora, não. você acertou da história, Da autoridade. da Ah, autoridade. acabou de Eu contar. acabei de falar. Olha, Cris, Que é burro! excelente. Dá zero pra ele! É o Da gatilho história, da esse? história e da narrativa. Ei, esse é poderoso, hein, gente? Esse. Nossa. Fala um pouquinho você agora, vai. Fala, você Não, manja mais do que eu disso desde aí. sempre, né? Desde sempre, Cris, porque contar histórias por si só conecta. É o que eu sempre falo quando eu vou ali falar desse elemento da comunicação. Lembra lá de Jesus Cristo, a estratégia, se é que a gente pode falar assim, que ele utilizava para se fazer entender ou ser específico em algumas coisas, outras ele não era muito claro também, esse era o objetivo. Qual que era a estratégia? Histórias, metáforas, sempre ilustrar de alguma forma, fazer analogias, né, daquilo que ele queria vender. Quando você foi vender, olha, estou com venda na cabeça, aquilo que ele queria contar, a lição que ele queria passar. Quando você utiliza de histórias, a primeira coisa, conexão. A segunda coisa, identificação. Aí quando a gente vende, o que acontece aqui? Se eu tenho a Francisca e o João, os dois vendem a mesma coisa, são igualmente bons. Mas a Francisca me conta a história de vida dela e, caraca, tem uma ligação com a minha. O fato disso já tá, vai com que eu me identifique com a história dela e que eu opte por ela. Faz sentido? É um baita do Total, gatilho. total sentido. Baita no gatilho. Quem sabe contar história vende mais. Uhum. Vende Bem muito demais. mais. Quem usa história a seu favor, metáfora, histórias reais também, E histórias sabe pessoais, explicar, né? Contando sabe histórias. explicar, Isso com vai conduzindo a certeza. pessoa e ela passa o cartão e nem percebeu. Ai, você, comprei. Exatamente, exatamente. É Histórias poderoso. conectam. E você sabe muito bem disso. E por Com último, certeza. Inclusive, vai ter um desafio pelo WhatsApp para aprender na prática a transformar as ideias aliás, as suas histórias em assuntos, em conteúdo, para você se conectar mais, vender mais e quando que assim vai por ser esse diante. desafio? Esse desafio, Cris, ele é uma questão do workshop que você fez, inclusive. Sim, eu As pessoas fiz. que entram agora, elas vão ter acesso a esse desafio de 7 dias pelo WhatsApp. Todo dia eu mando um desafio diferente para ela. Ela vai aplicar aquilo. Tem um elemento grupo que te incentiva a fazer. Não é nada do outro mundo. Você vê que são coisas simples, mas é para colocar em prática, literalmente, aquilo que a gente viu, por exemplo, no workshop, que já foi prático. Mas agora é assim, ó, vamos lá. Faz isso aqui no primeiro dia. Você vai lá e faz. Beleza. No segundo, faz aqui, você vai vendo aquilo se tornar realidade. A tua história se transformar em story no Instagram. A tua história se transformar em um post. A sua história se transformar em um pedacinho de uma palestra. Essa é a ideia do desafio. Quem entrou agora vai ter acesso ao workshop para ser um complemento nesse estudo. Quem já comprou o workshop vai ter uma baita de uma condição especial para entrar no desafio. Então tá muito legal, vai ser agora no finzinho de setembro. De repente a Tá. pessoa está vendo isso aqui já em 2032, né? Não vale, viu, gente? É Setembro de 2023. 2023. Esse vídeo. E tem Vai ser também topzera. o último gatilho que Qual? você acabou não citando, mas a gente vai complementar. Você falou do grupo, né? Então tem um gatilho muito bacana que é o gatilho mental do pertencimento. As pessoas querem pertencer a grupos, Pertencer. né? Então, quando você gera um produto ou um serviço que a pessoa faz parte de um grupo seleto, vou dar um exemplo. Quem faz isso com maestria é Harley Davidson. Aquelas motona bonita, né? Verdade. Você Você vê pertence como é a um grupo aplicável seleto. em qualquer setor, né? Em qualquer área. É um grupo descolado, é um grupo que não compra peça roubada, é um grupo que adora aventura, adora viajar. Então, quem compra uma Harley Davidson, provavelmente não tá comprando só uma moto. Ela está comprando pertencer a um grupo seleto. Né? Aí tem Mesma vários coisa a gente grupos. pode trazer para o iPhone, né?
Pro Tem um iPhone. grupinho do iPhone que quer pertencer a esse universo, Exatamente. Tem os grupos dos né? milionários. Tem grupo de tudo no mundo, né? Tem grupo de tudo. De tudo, Isso de faz tudo, de parte de um tudo. movimento e isso fortalece é, essa compra, trazer, atrair essa pessoa para esse ambiente, o fato dela saber que ela faz parte de um grupo. Isso é do ser humano mesmo, né? Que coisa incrível. E cada vez maior. Eu Coisa não sei se incrível. você sabe, a gente tá na era de aquário. Não sei. Lá vem É. ele com esse estudo Minha dele. astrologia. E a era de aquário fala Ah, muito sobre pertencimento a grupos. Aquário isso é. tem a ver com aquariano? Como? Tem a ver com quem é aquariano ou não? Não, tem a ver com todo mundo, mas com quem é aquariano pega mais forte, né? Você é aquariana? Então, o aquariano, ele quer estar com os amigos, ele quer participar dos grupos, ele gosta de defender as minorias de uma forma geral, né? Não é só porque você tem só em aquário, mas a gente vive um momento na humanidade que é a era de aquário. E essa era de Uhum. aquário, cada vez vai ser mais forte essa questão do pertencimento a grupos. É o grupo dos funkeiros, é o grupo dos pagodeiros, é o grupo dos milionários, é o grupo dos excluídos, Dos é o grupo de sertanejos. tudo, tudo que você imaginar. São grupos e as pessoas querem participar, elas querem pertencer a um grupo. E quando você cria um produto e que você cria um grupo e que aquelas pessoas ali podem interagir entre elas, fazer amizade, conhecer pessoas que têm interesses em comum. Quanto casamento não sai de grupos assim? Por quê? Porque relacionamentos, né? Não só casamentos, mas relacionamentos. São pessoas iguais a mim. Pessoas que Uhum. gostam das mesmas coisas que eu, que têm os mesmos pensamentos, que é, então é mais fácil eu me conectar. Então essa participação do grupo, esse gatilho mental do pertencimento, quem souber utilizar, por exemplo, o Érico Rocha utiliza muito bem, né? Aliás, o marketing digital utiliza muito bem isso. Ele Muito dá, bem. dá um nome aos grupos, Todos né? esses que você falou, essa galera que vende muito, que ganha muita grana, utiliza todos esses e mais um pouco. Muito bem, E ele dá um né? nome aos grupos, né? Então a pessoa ela se inclui naquele grupo, ela tem um nome, ela tem uma identidade, ela tem orgulho de falar, eu pertenço ao grupo tal. Por exemplo, o Brunet, esqueci o primeiro nome dele. Uhum. Qual é o primeiro nome? Tiago, Thiago Brunet. Thiago Brunet lá tem o Café com Destino. café com destino. E ele tem um grupo do Café com Destino e todo mundo que participa coloca lá no seu Instagram, na bio, é, participante do Café com Destino. Não sei se você já reparou nisso. É não, e é igual o 459. 459 também, que Uhum. o Pablo Marçal utiliza. Mas o pessoal do Brunet, ele coloca lá na bio do Instagram. É integrante do Café com Destino. Sim, ô Eles fazem louco. parte desse grupo, Uhum. né? Então aí tem um grupo dos evangélicos, tem um grupo dos católicos, tem um grupo dos É. espíritas, tem grupo de qualquer coisa que você imaginar. O grupo dos Sabe o que que é colecionadores. interessante, Cris? Que você, com tudo que você trouxe pra gente agora nessa por quase uma hora aqui que a gente está conversando, se as pessoas se atentarem para o que você disse e reverem, né, esse nosso bate-papo, elas vão ver que elas já aplicam muito desses gatilhos, Ah, às sim. vezes até sem perceber, e caem, no bom sentido, em muito. Tipo, caraca, verdade, eu comprei aquela blusinha porque a mulher falou que era a última. Caramba, eu comprei aquele curso porque eu achei tão legal aquele movimento, tinha um grupo, e aí eu entrei. Então a gente tanto utiliza, às vezes sem saber, como a gente entra nessa persuasão do outro também. Só que agora vocês estão tendo essa clareza. Se for utilizar, se vai utilizar, sabendo utilizar, você vai ser intencional. E isso faz uma grande diferença no seu Faz. resultado. Saber o que você está Faz. fazendo, né? Vamos fazer um resumão aqui? Vamos Você fazer. O falou resumo 7. fica por sua parte, porque você é melhor nisso do que eu. Você não vai lembrar. Ó, número 1, o gatilho do Por quê? porquê.
que é quando você Que entrou explica de alguma bônus, coisa, né? né? No Então, olha, começo. faça isso porque aquilo. Faça isso porque você vai ser beneficiado, porque eu preciso, porque, enfim, traz um porquê interessante, aumenta muito a conversão, digamos assim, daquela outra pessoa. Dois, escassez, que você trouxe aqui como um dos principais, o principalzão, Para mim, o que é principal. você realmente ser verdadeiro, né? Na escassez e falar, cara, só tem esse celular, amanhã você não vai ter mais. As vagas são até 11 horas, amanhã não tem mais. E usar isso de forma verdadeira. Terceiro, autoridade. Listar, o Cris trouxe aqui, os elementos que te dão autoridade. Formação, que tem a ver com aquilo que você entrega, obviamente. Formação, tempo de trabalho, cursos, enfim, coisas que te tragam autoridade. Quarto, eita, será que eu vou lembrar? Prova social. Depois, autoridade, prova social, depoimentos, o que falam de você, nesse sentido. Quinto, Cris, história, Não, reciprocidade. reciprocidade. Ou seja, eu te beneficio, eu trago conteúdo de valor, a gente transborda na sua vida, por exemplo, aqui. Você dá alguma coisa para o outro sem realmente esperar algo em troca, ou mesmo que você espere, mas você dá de forma genuína e verdadeira, e automaticamente aquela pessoa vai querer te recompensar de alguma forma. É incrível, em qualquer área da sua vida. Aí vem a história. Isso. História História e conecta narrativa. e história te gera uma identificação, e aí quando você se conecta com aquela pessoa, é mais fácil de você, por exemplo, vender para ela, porque ela gosta de você já. Já criou o negócio de, caraca, eu também tenho um cachorrinho, eu também sou mãe de dois, eu também, entende? Gera ali. E o último, se eu não estiver errada, do pertencimento, que é você trabalhar em grupos, você trazer essa pessoa para um movimento. Vamos fazer tal coisa, é o grupo tal, é o pessoal que acorda às 5 da manhã, é o povo que não dorme, que vive, prefere a noite do que o dia. São grupos. Então, esses são alguns gatilhos que o Cris trouxe, que nós trouxemos para você hoje, para você aplicar já na sua vida. E você já vai ter resultado. E tem mais, né, Cris? Tem muitos livros, como a gente falou, que Ah, podem fazer com que a existe. E tem pessoa. um livro chamado Gatilhos Mentais, tem o livro Arma da Persuasão. Literatura sobre gatilhos mentais não faltam. É bem rica, bem É bem rica. Nossa, rica. eu amei esse nosso papo de hoje. Daria Que para fazer bom. mais uns três de gatilho, porque são muitos. São Daria, muitos com que existem, certeza. mas esses são bem aplicáveis mesmo. É. E tem uns também que são Ou bem você. inúteis também, viu? Essa pode dizer que existe, né, Cris? Tem uns que eu Aqui a gente não faz vejo uma sentido nenhum, curadoria para mas a você. maioria, a maioria é bom. Tem muito gatilho A bom. gente tem um trabalho de estudar, garimpar e trazer para você. Olha que Exatamente. beleza. Pra quem que vai perder, E aí você. como que é aquele ditado? Perder bala com defunto ruim. Alguma coisa assim desse Não vale a tipo. pena, não vale a Vale. pena. E aí, na semana que vem, inclusive, a gente vem com mais um assunto voltado para comunicação. Eu vou pensar em algo, ainda não pensei. São tantas coisinhas aqui na minha cabeça. Mas com certeza a gente vai voltar a assunto interessante. Você vai trazer logo, logo, né, Cris? Que é a Exatamente. oferta Irresistível. irresistível. Esse, nossa, esse Tá. aí eu vou ficar de camarote nesse. Boa. Só assistindo. Daqui 2 Mas semanas. conclua, sei que você vai concluir já, né? Eu sempre me perco no horário, mas traga suas considerações aí para Temos aí um embalar. minuto. Então, o Ótimo, gatilho estamos mental é uma ferramenta incrível para você conseguir performar na vida e ter resultado em todas as áreas. Em todas as resumindo. áreas. Então, para você usar gatilhos mentais, você tem que entender de ser humano, tem que entender de cérebro, entender de neurociência, assim, mesmo que seja um Comportamento humano, pouco, verdade. né, comportamento humano. E aí você consegue ter melhores resultados do que você teria se você não conhecesse isso. E muitas vezes tem pessoas que nunca estudaram isso e conseguem utilizar com excelência, porque é uma coisa natural, É o que a gente né? falou. Então, Uhum. assim, porque é uma coisa que não é de hoje, é uma coisa de milhares e milhares de anos. Né? A escassez não vem de hoje, a escassez vem da época das cavernas. Então, assim, o cérebro humano ele vem evoluindo e só que ele é ainda muito primitivo. Então, assim, se a gente entender como é o funcionamento do cérebro e como a gente pode fazer para convencer outra pessoa a tomar uma decisão que eu quero que ela tome, sem manipular ela, sem mentir, sem enganar, porque isso só vai trazer prejuízo para ela e para você, porque o universo cobra, isso vai ser muito legal. Então, eu queria encerrar com essas palavras. Perfeito.
Maravilhoso nosso papo, enxuto, objetivo, prático. Só apliquem, gente. Só apliquem. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal para você ficar ligadíssimo em tudo que a gente trouxer de novidade. Segunda, tem mais, Cris? Segunda tem mais, né? Agora é sua vez. Vamos ver que tema você vai trazer pra Agora é minha gente. vez. É isso. Estaremos aqui esperando por você às 8 horas da noite, pontualmente, para trazer mais um conteúdo aí para transformar a sua comunicação, para você realmente ter uma comunicação que vende, porque isso vai sua vida e seus resultados. Combinadíssimo? Combinado. Beijo pra Até, meu todos. querido. Falou! Tchau, tchau! Até.